É um assunto que muita gente se embanana, tem medo, erra bastante, mas você vai ver que não é tão complicado assim, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui temos esses daqui. Então, I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Por que que tem dois yous? Esse you é você no singular e esse you é você no plural, ok? Você vai ver que mais lá pra frente tem uma diferencinha assim, tá? Então vamos lá. Esses pronomes aqui são os pronomes sujeito, ou seja, eles são os que executam a ação, tá bom? Então, por exemplo, você pode falar assim: She's the general manager of the company in Brazil. Ou seja, ela é gerente geral da empresa no Brasil. Ela é, ok? Outro exemplo. We need to negotiate the contract terms. Ou seja, nós precisamos negociar os termos do contrato. Então, esses daqui executam a ação, tá bom? Muita gente acaba tendo dúvida do it, porque a gente não tem o it no português. O it, em inglês, ele é usado para ele e ela para coisas inanimadas, então quando não são pessoas, tá bom? Então uma mesa é um it, um carro é it, o computador é it, ok? Então a gente usa it para esses casos de coisas inanimadas e também usamos it para quando temos frases que no português seriam frases sem sujeito. Por exemplo, está chovendo bastante. Está chovendo bastante não tem sujeito no português, certo? Mas essa frase no inglês precisa do sujeito. Então falamos it is raining a lot, ok? It is. Então usamos o it para isso também, ok? Então vamos lá. Segundo tipo de pronome. Temos o me, you, him, her, it, us, you e them, tá? Esses daqui são os objetos, ou seja, eles sofrem a ação do verbo, enquanto esses daqui executam, esses daqui recebem a ação, ok? Então, por exemplo, se você falar assim, talk to me, fale comigo, então usamos me nesse caso, não I, ok? Por quê? Fale comigo, eu estou recebendo a ação de alguém falar, ok? Então, por isso que é me e não I nesse caso, tá? Outro exemplo, please deliver this message to him. Por favor, entregue essa mensagem para ele. No português usamos ele também, mas no inglês é him. Por quê? Porque ele está recebendo a ação de receber a mensagem. Ele não está executando a ação de entregar a mensagem. Então, uso deliver this message to him, ok? Então, uso him nesse caso, tá bom? Então, aqui são os que executam, aqui são os que recebem. Até aí, ok, né, pessoal? Agora, vamos aqui. Temos o primeiro tipo de possessivo, indica posse. Então, tem o my, your, his, her, its, our, your e their, tá? Esses daqui são os possessivos e a gente fala a coisa possuída depois. Então, a gente fala my project, meu projeto, your manager, seu gerente, his book, o livro dele e assim por diante, tá? Então, por exemplo, have you received my message? Ou seja, você recebeu a minha mensagem, my message, ok? Outro exemplo, oh, I watched your video and I loved it. Obrigada. Ou seja, oh, assisti o seu vídeo e amei, ok? E aí, nesse caso, começa a surgir as dúvidas e as confusões. Por quê? Porque note que your, his, her e esse your de novo, todos eles podem significar seu. E no português a gente também tem o seu, certo? Só que aí o seu geralmente se refere a você ou também se refere a ele ou ela. Então, por exemplo, você pode falar assim, encontrei o João e ele estava com o seu gerente, o gerente do João. E aí, acaba confundindo bastante, né? Porque no inglês, tem gente que fala assim, I met João and he was with your manager. Se eu falar isso, eu tô falando que eu encontrei com o João e ele estava com o seu gerente, o seu, a pessoa que eu tô falando, o que não é o caso, tá bom? Então, no inglês, isso é bem
bem diferenciado, tá? Se você falar your, é seu, que refere-se a you, tá bom? Por isso também que eu escrevi desse jeito. Então, você vê que eles são todos paralelos, tá bom? Então, ele vem a linha aqui. Então, your se refere a you, tá? Então, se eu falar your, eu tô falando que é seu, a pessoa com quem eu estou falando, não da terceira pessoa, o João, tá? Se eu me referir ao gerente do João e eu não tô falando com ele, tô falando com a Maria, por exemplo, eu tenho que falar his manager, tá? Então, tome bastante cuidado com isso. E outra diferença no português também é que no português a gente concorda com a coisa possuída, certo? Então, eu falo meu projeto, minha ideia. O meu e o minha, eles mudam, certo? No inglês, não. No inglês, eles têm que concordar com quem possui, tá bom? Se é uma coisa minha, então eu uso my. Se é uma coisa dele, do João, eu falo his. Se é uma coisa dela, da Patrícia, eu falo her. E assim por diante, ok? Agora, tem o segundo tipo de possessivo, que é mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Você vê que na maioria dos casos é esse aqui com um Szinho atrás, tá? Somado com um Szinho. Então, qual que é a diferença desse com o desse? Esse daqui, esse tipo de possessivo, eu uso ele para evitar repetir a coisa possuída que já foi falada antes, tá? Então, por exemplo, você pode falar assim, whose initiative is this? Aí a pessoa responde, it's mine, ok? Então, mine, aqui, tá? Então, de quem é essa iniciativa? Aí você fala assim, é minha, tá? Então, para não falar it's my initiative, você fala it's mine, ok? Para evitar repetir a palavra initiative, ok? Outro exemplo. Have you received your confirmation for the conference? Karen received hers yesterday. Ou seja, você recebeu sua confirmação para a conferência? A Karen recebeu o dela ontem. Então, o dela, her confirmation. Para evitar ficar repetindo confirmation várias vezes, eu uso hers, ok? Então, o Szinho é como se estivesse no lugar da coisa possuída, tá? Então, lembre-se, nesse caso, a gente fala a coisa possuída depois, my book, his project, our development. E nesse caso, a gente usa para evitar repetição da coisa possuída que já foi falada anteriormente, ok? E finalmente temos os reflexivos, que tem myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, tá? Veja que aqui no plural ele mudou. E aqui é o único caso que muda do you singular, é yourself, e o you plural, ele vira yourselves, ok? Então, esse aqui é o único caso que muda para o you singular do you plural, tá bom? Esses daqui, esses pronomes reflexivos, eles têm que obrigatoriamente se referir ao sujeito, tá bom? Muita gente usa de forma errada, achando que é uma forma mais formal, mais educada de falar isso daqui, de falar o objeto, mas não é, tá bom? Então, por exemplo, você pode falar assim, here's the analysis of the survey results. I prepared it by myself. Ou seja, aqui está a análise do resultado da pesquisa. Eu preparei eu mesmo. Então, I prepared it by myself. Então, I é o sujeito. Então, nesse caso, eu posso usar o myself, porque se refere a mim mesma, tá bom? E aí, você vê que assim, tem gente que usa errado, por exemplo, a pessoa pode falar assim, you can deliver this document to myself. Você pode entregar o documento para mim. Nesse caso, tá errado, tá bom? This is wrong, ok? Por quê? Porque o sujeito é you, certo? You can deliver, então, o sujeito é you nesse caso. Então, não posso falar myself, porque myself não se refere ao you, ok? Myself, veja aqui na tabelinha, se refere ao I, tá? Então, não usa myself nesse caso. Nesse caso, usa me. You can deliver the document to me.
ok? Você pode entregar o documento para mim, então to me, not to myself, tá bom? E aí, outro exemplo. Sue is very intelligent. She learned how to code by herself. Ou seja, a Sue é muito inteligente. Ela aprendeu como programar sozinha, ela mesma. Então, by herself, ok? Sue equivale ao she, né? Então, equivale ao she. Então, nesse caso, está correto eu usar herself, ok? Você entendeu esse caso? Então, como é que se usa? Note que tem usos bem claros, tá bom? É só dar uma revisada aqui para não confundir mais, tá? É isso aí então, pessoal.